Buenos dias, pessoas. Vocês sabem, né, que a gente agora tá tendo uma reformulação na escola. Hoje, no ensino presencial, vou estar dando aula de espanhol e por isso que eu estou trazendo para vocês essa aula de espanhol hoje. E a aula da gente de espanhol vai ser revisão para a prova, que o assunto de vocês será imperativo negativo. Então, estarei fazendo isso e tirando algumas dúvidas e relembrando para vocês. Ele coloca aqui o imperativo negativo serve para que o receptor não faça algo. A gente utiliza os verbos no imperativo negativo para evitar que a pessoa não faça algo. Então, quando eu digo para vocês, não falem na aula, então o que eu estou falando é imperativo negativo, que eu estou pedindo para que vocês não façam alguma coisa. E aqui ele bota abaixo algumas explicações das formas formais e não formais de se falar. Na forma formal, a gente tem os te e ustedes. Exemplo: no abra usted la puerta, ou seja, Senhor, não abra a porta. Ustedes, no abram ustedes la puerta. E aí a mesma coisa, vocês, senhores, não abram as portas, a porta. Não formal, não abras tu la puerta, ou seja, você não abra a porta. Vosotros, exemplo, no abras vosotros la puerta. Então, vocês, por favor, não abram a porta. E aí, atenção, o imperativo negativo se forma em todas as pessoas, com o presente do subjuntivo. E aí a gente coloca o negativo, que seria o não. Geralmente a gente coloca o verbo no subjuntivo e depois a gente coloca o pronome e o restante das palavras. Então, eu tenho que colocar esse verbo no subjuntivo de acordo com o pronome que vem acompanhando. Vocês perceberam que aqui eles colocaram os ter e os ter, o verbo abrir, ele está conjugado de acordo com os ter. E os teres também tá assim, o tu também tá assim e o vosotros também tá assim. Então, eu tenho que colocar o no, que é uma partícula de negação. Tenho que colocar o verbo sempre no subjuntivo e depois eu tenho que colocar o pronome que tem que combinar com esse meu verbo, tá? Então, se eu colocar um pronome ella, o meu verbo tem que vir conjugado no substantivo de acordo com ella, porque eu não posso fazer uma adequação de um verbo que esteja no yo, conjunto yo, mas eu estou me referindo a uma palavra ella, certo? Então, ficaria errado. E para não haver essa diferença, né, que não pode, isso é gramaticalmente errado e não pode fazer isso. E para não ter essa disforia, então é melhor que vocês façam a adequação do verbo com o pronome, tá? E se o imperativo afirmativo está direcionado a usted ou ustedes, o verbo não combina na forma negativa. Não muda, aliás, na forma negativa. Ou seja, se eu tenho um imperativo afirmativo, se eu mudar, eu só boto o no na frente, certo? O no. Aí eu falo, abra a porta. Não abra a porta. Então, no espanhol também é assim. Se eu tiver no afirmativo uma questão, a única coisa que eu vou mudar é acrescentar um no na frente. E pronto. Se o imperativo afirmativo está dirigindo a tu e a vosotros, o verbo muda, aliás, para o presente do subjuntivo no imperativo negativo. Então, os exemplos. Usa la ducha, que está allí. No uses la ducha, que está allí. Então, se eu tiver tu e vosotros, ele vai mudar, porque a gente tem que adequar aquele verbo, tá? E aqui, página 43, eu trago para vocês uma atividade, mas quem não fez, faça. Página 43 tem uma atividade, mas para quem fez, eu vou estar mandando também uma atividade para vocês hoje, para vocês exercitarem. E exercitação de verbo só conjugando, tá? E é isso. Qualquer dúvida podem falar comigo.